Então, bom dia. Agradeço a presença dos meios de comunicação, mas não só hoje. Eu queria agradecer a vocês e peço que também agradeçam aos diretores das TVs, rádios, à imprensa que nos acompanhou nesse tempo. E vocês nos ajudaram muito a levar a mensagem da necessidade do distanciamento social, mas também as normas que devagar fomos emitindo para que os fiéis pudessem participar bem das nossas celebrações através dos meios de comunicação. Muito obrigado pela ajuda de vocês e obrigado também pela presença. Nós vamos devagar retomar as nossas celebrações, assim chamadas públicas, isto é, as nossas celebrações com a participação dos fiéis, mas será uma retomada gradual. Nós ainda vamos esperar com as reuniões, por exemplo, os encontros de catequese, as reuniões de pastoral, essas reuniões, esses encontros, nós ainda vamos esperar até o momento oportuno. As normas, as orientações que estamos oferecendo a partir do dia 24 valem para as celebrações da Eucaristia, a celebração dos enfermos, a celebração do batismo e celebração do matrimônio. Esses sacramentos que nós vamos, então, observar as normas que estamos emitindo. Eu queria agradecer, antes de Dom José e Dom Tadeu apresentarem essas orientações, essas normas, eu queria agradecer a solidariedade, algo extraordinário na nossa arquidiocese. Vejam, nós ainda não temos o número das pessoas atendidas, mas o cálculo superficial é de que conseguimos atingir, servir, ajudar a cerca de 40 mil pessoas. Isso tudo através da solidariedade. Quantas pessoas, a indústria, quantas empresas nos ajudaram com cestas básicas, com material de higiene. Tudo foi possível graças a essa solidariedade. E de coração, muito obrigado. Se nós, como igreja, podemos estar perto dos pobres, foi graças a essa solidariedade. A solidariedade que não foi apenas de católicos. Nos ofereceram as cestas básicas para serem distribuídas. E nós o fizemos através da Caritas arquidiocesana. Mas queria agradecer também os padres e os diáconos que nesse tempo estiveram no cemitério, confortando, acompanhando as exéquias. Eu queria agradecer a todas as nossas lideranças das nossas comunidades que sempre procuraram manter viva a comunidade, buscando sempre elementos de contato. Então, a todos que nos ajudaram, todos que colaboraram nesse tempo, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nós podemos constatar, nesse tempo de isolamento social, uma igreja muito viva, uma igreja muito viva. Vocês que estão servindo a sociedade através dos meios de comunicação puderam perceber como existe na nossa sociedade, como existe solidariedade, como existe a acolhida. Isso não apenas com o povo de rua, com migrantes, com os pobres, com catadores, os povos indígenas, afinal, aquelas pessoas que realmente tinham necessidade. Deus abençoe a todos. Nós iniciaremos essas orientações a partir do dia 24. Eu havia estendido as normas anteriores até o dia 23 agora. Então, no dia 24, nós daremos início a essas orientações que agora serão apresentadas. Dom José vai primeiro nos apresentar essas normas gerais que valem para toda a arquidiocese e todas as nossas comunidades. As comunidades todas que fazem parte da arquidiocese, portanto, não só a cidade de Manaus, mas também que abrangem as nossas comunidades, sejam elas ribeirinhas, as do interior, todas elas, todas as nossas comunidades. Em seguida, Dom Tadeu vai nos apresentar as orientações para o momento celebrativo. Nós queremos tomar todo o cuidado para que a abertura e as nossas celebrações continuem a ajudar a conservar
a vida. De nas celebrações irmos também tomando cuidado para que a vida permaneça entre nós de maneira íntegra, total, sem doença. Esses elementos que vão ser apresentados agora poderão nos ajudar muito. Na medida em que nós fomos percebendo que é possível uma participação maior nos nossos ambientes litúrgicos, nas nossas igrejas, nós vamos abrindo cada vez mais. Mas no momento é o que é possível e eu diria o que é conveniente. Dom José, é melhor sentar aqui por causa dos microfones e também por causa da tomada da imagem. Então, bom dia a todos. Bom dia. É bom a gente destacar que essas orientações, elas são resultado de um diálogo feito com o nosso Conselho Presbiteral, escutando profissionais da saúde e aquilo que corresponde à expectativa das nossas comunidades que tanto anseiam de retomar, principalmente o encontro celebrativo. Então, como nós podemos encontrar aqui no texto, a partir do dia 24, na próxima quarta-feira, as igrejas já estarão abertas para a oração pessoal, para a visitação ao Santíssimo. É claro que o cuidado vai estar sempre presente, os nossos padres, com os funcionários da paróquia, da área missionária, agentes voluntários vão estar sendo treinados, sendo preparados para que não aconteça aglomeração, para que esses momentos de visita à igreja sejam momentos marcados pelo silêncio, pela oração pessoal. De 24 de junho até o dia 4 de julho vai acontecer esse momento de oração pessoal. Né? Mas no próximo domingo, dia 28, vocês têm aí no texto, já acontece a primeira celebração, mas com um número limitado, apenas para os agentes de pastoral, para que eles possam aí já começar a perceber de que nós vamos viver um tempo diferente, um tempo em que vai ser necessário ter um extremo cuidado com as pessoas. O início das celebrações com o povo está marcado por primeiro final de semana de julho, 4 e 5 de julho, é quando começam as celebrações, aí depois o texto vai nos ajudar com essas orientações. Por exemplo, o tempo destinado às celebrações é um tempo que não pode ultrapassar 90 minutos, 1h30, desde a acolhida das pessoas até a despedida. Então, toda a celebração, né, a entrar da igreja, sair da igreja vai acontecer no espaço mais limitado, de no máximo 1h30. Está se pedindo para que não hajam celebrações na sequência, que haja pelo menos um intervalo de 5 horas de uma celebração para a outra, para que nesse tempo se possa fazer a limpeza, a higienização, a preparação do ambiente. Como nós estamos sabendo, o uso de máscara é obrigatório. Saindo de casa, a gente vai ter que sempre usar a máscara, também nas celebrações. Entrou na igreja, sempre ter a máscara, mas para alguma eventualidade, a comunidade vai ter sempre máscaras reservas para aqueles casos assim eventuais. O uso do álcool gel também é obrigatório, nas nossas igrejas não vai ser diferente, vai estar sempre disponível antes e depois das celebrações. Quem pode participar? Nós estamos aconselhando, escutando os profissionais de saúde, que as pessoas de risco fiquem em casa, participem de outra forma. Então, quem pode ir para as celebrações, seja na igreja, ou seja também em outros espaços, centros comunitários, espaços abertos, enfim, o pároco, juntamente com o seu conselho, vai pensar qual é o melhor local para iniciar esse primeiro momento. Então, a gente aconselha que só participem presencialmente pessoas que estejam fora do grupo de risco e crianças após os 12 anos. Né? Isso, a gente tem toda essa preocupação com essas pessoas, com as crianças e com os idosos. Isso não é uma decisão nossa, isso a gente está ouvindo todos os profissionais de saúde. Essas pessoas de risco, elas podem continuar participando por meio da TV, da rádio, das redes sociais, das celebrações, e as paróquias vão pensar uma forma de fazer com que elas possam comungar. Então, por exemplo,
que haja nos estacionamentos das igrejas, em horários convenientes, a distribuição da comunhão no carro, né? Então, por isso precisa a família ou alguém da comunidade se organizar para levar este idoso e aquelas pessoas que quiserem não ir na celebração, para que possam receber a comunhão em horários determinados pela paróquia. Tá? Então, é importante saber que a gente vai pensar celebrações com mais frequências, inclusive durante a semana. Então, o arcebispo está determinando que as celebrações presenciais da semana possam valer como um preceito dominical, né? Então, nós cristãos, católicos, sabemos que o domingo é o dia do Senhor, é o dia da nossa Páscoa semanal, o dia da comunidade se reunir, mas para que não haja uma aglomeração de pessoas, nós estamos pedindo que os fiéis possam participar ao longo da semana, como se fosse domingo, né? Então, isso vamos também orientar os padres para que coloquem horários disponíveis na semana. A maioria das paróquias já celebram durante a semana, mas nós estamos incentivando também que hajam outras celebrações, como o da palavra, por exemplo. A lotação da igreja ela não pode ultrapassar 30% da capacidade total, sempre respeitando o distanciamento, assim como acontece na sociedade, né? Que haja um lugar visível estas orientações para que as pessoas possam conhecê-las e de fato, colaborar, né? Então, aquilo que nós estamos escutando em questão do distanciamento, da higienização das mãos, o uso de máscaras e, em alguns momentos, também o uso de viseiras, né? A gente está falando de celebração, então, quando um sacerdote for atender confissões, como vai ficar numa certa distância para o fiel, então que ele use a viseira, porque protege a ele e o fiel também. Então, são essas medidas que vamos ter que nos acostumar. Claro, nesse primeiro momento, assim, com mais rigor, mas isso aí a gente não vai, de forma alguma, estranhar, porque isso é sempre visando o cuidado, né? É uma forma de respeito e da gente colaborar para que esta pandemia, de fato, acabe. É importante a gente lembrar que os agentes vão estar preparados para ajudar as pessoas a chegarem na igreja, manter esse distanciamento. Então, vai ter sempre uma equipe de acolhida para receber as pessoas, levá-las até o seu lugar, o lugar na igreja sempre respeitando esse distanciamento. Então, vai acontecer toda uma organização, seja na entrada e seja na saída, na despedida dos fiéis que forem à igreja. As celebrações, como nós ouvimos do arcebispo, as celebrações nos velórios, né, as exéquias, também celebrações do batismo, matrimônio, unção dos enfermos e da penitência, da reconciliação, os padres vão ser todos orientados para que sigam essas normas, né? Então, lembrando que isso é um processo gradual, no decorrer do tempo a gente vai perceber quando é que a gente pode passar por uma segunda fase, né? Aí abrir mais a igreja para que haja participação maior, mas nesse primeiro momento, essas são as orientações que nós estamos transmitindo a vocês. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui conosco, ajudando-nos nesse momento difícil em que nós nos encontramos enquanto sociedade e como igreja queremos orientar nossos fiéis. A segunda parte desse documento, ela tem um caráter mais operacional, isto é, cuidados mais detalhados para com a acolhida do povo, o espaço celebrativo e os objetos e instrumentos necessários para todo o desenvolvimento das celebrações. Quanto ao espaço celebrativo, há uma orientação bastante precisa de como acolher os fiéis, isto é, orientar nessas necessidades já bastante salientadas em todos os meios de comunicação social para uma questão preventiva. Depois, um enfoque bastante claro sobre a higienização e os equipamentos de proteção. O que a gente pode dizer desse momento é
Nos casos de o espaço celebrativo já ter comportado a quantidade de pessoas suficiente, a paróquia ou área missionária, dentro das suas condições, vai encontrando alternativas de participação dos fiéis em outros espaços, como pátios, o estacionamento, áreas externas, quadras, centros comunitários que estão mais e comportam mais o número de pessoas. Depois, com relação à sacristia. A sacristia ela é um espaço que compreende bastante a preparação para as celebrações. Muitas pessoas passam por aí, todos aqueles que vão trabalhar, que vão ajudar durante as cerimônias. Então, esse espaço ele deve ser muito bem cuidado para não haver aglomeração de pessoas, o manuseio dos objetos sagrados. Então, a limpeza e higienização dos objetos, a pessoa deve sempre estar usando máscara e dever estar com as mãos bem higienizadas. Durante a celebração, se faz necessário o uso da máscara. Apenas para quem preside, que seria o caso do sacerdote ou o ministro da palavra ou o ministro da Eucaristia, pode não usar a máscara. Os leitores, animadores dos cantos deverão desinfetar as mãos antes e depois de tocarem no ambão e nos livros. A proclamação do Evangelho, o ministro substituirá o beijo por uma inclinação profunda, omitindo o sinal da cruz sobre a página do texto sagrado. Como vocês percebem, são detalhamentos de toda a estrutura da nossa celebração diante de situações que possam haver o contato pessoal, seja com os instrumentos, seja com os objetos sagrados. E na procissão para a comunhão, os fiéis devem respeitar o distanciamento aconselhado. Sugerem-se aí as distâncias recomendadas, sinalizadas devidamente ao longo de toda a igreja e nos pavimentos. E assim nós podemos verificar inúmeras outras orientações mais precisas quanto ao desenvolvimento da celebração. Obrigado. Eram essas as colocações que gostaríamos de fazer. Nos colocamos agora à disposição para alguma pergunta, algum esclarecimento. Arcebispo, vocês informaram que a lotação máxima das igrejas é de 30%. Eu queria saber como é que vai acontecer a fiscalização, quem é que vai controlar esse acesso das pessoas nas celebrações. No próximo 28, a celebração vai reunir as lideranças da comunidade, da paróquia. E vão ser treinados, as pessoas vão ser treinadas, não é uma palavra conveniente para uma celebração litúrgica, mas será assim, serão treinadas para receber as pessoas, mas também vai se fazer o cálculo de quantas pessoas. Por exemplo, dentro da igreja, um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não. No banco, qual é a distância? Com isso se terá o cálculo de quantas pessoas poderão participar. E com as missas, que esperamos sejam mais durante a semana também, mesmo fim de semana, nós esperamos poder atender a maioria. Um bom grupo não poderá participar por ser grupo de risco, né? Mas eu acho que existe uma possibilidade de um bom controle. É claro que existirá o desconforto das pessoas que gostariam de participar e não poderão participar. Nós sabemos como os idosos têm esse quase prazer de participar da liturgia, estar ali, conviver no fim de semana, mas infelizmente nós, no momento da pandemia, ainda temos que tomar os devidos cuidados. Então, essa preparação, esse treinamento será feito com as lideranças. Também serão treinadas as equipes de liturgia. Dom Tadeu acabou de dizer como fazer, por exemplo. As pessoas precisam ser treinadas para isso. Bom dia.
Em relação a esse grupo de pessoas que não poderá participar por fazerem parte do grupo de risco, de que forma eles podem estar em contato com a igreja? Ainda haverá as transmissões pela internet? Nós continuaremos as missas que, com participação de fiéis, também serão transmitidas, continuarão. Nós também continuaremos a transmissão por TV e rádio, como temos feito na Catedral nos domingos de manhã, continuará. Em várias paróquias e áreas missionárias, a transmissão tem sido feita também em dias de semana. Isso tudo nós daremos continuidade. Dom José já ressaltou a possibilidade, isso naturalmente exigirá da parte dos padres uma organização com os ministros da Eucaristia, com os diáconos, a distribuição da comunhão, que já está sendo feita em algumas das paróquias. Se distribui a comunhão depois da celebração, os carros vão passando, então se entrega a comunhão na mão. Nós não distribuiremos a comunhão colocando a partícula na boca, mas sempre na mão. E a mão aberta, porque senão nós começamos a ter contato também, né? E também momentos de distribuição dentro da própria igreja que está sendo feito agora. Mas para os idosos e as crianças que já fizeram receber a primeira Eucaristia e não podem participar, o melhor é carro. E é claro, também tem gente que também não tem carro. Então, vermos a possibilidade em algumas das nossas áreas missionárias que estão mais na periferia, de termos um momento da distribuição, sem um acúmulo de pessoas. Arcebispo, tem uma limitação também da quantidade de missas por semana, porque geralmente é dia de terça, dia de quinta e no domingo, geralmente. Vai ser feito só de terça e quinta, ou então só no domingo? Como é que está essa estratégia? Nós estamos pedindo aos padres que possam celebrar mais vezes também na semana. Em algumas paróquias, inclusive, nós temos celebração apenas fim de semana. Nós estamos pedindo que haja possibilidade durante a semana, porque nessas orientações existe, bem dizer, um decreto tornando a celebração da semana também como preceito dominical. Então, para isso precisamos também mais momentos celebrativos. Mas não esquecemos que os momentos celebrativos não são apenas a missa, a Eucaristia, mas também, como já foi referido, os outros sacramentos. Arcebispo, sobre as novenas, por exemplo, a novena de São José, que atrai centenas de fiéis, elas vão acontecer e como devem acontecer? E vão continuar a acontecer do modo como estão sendo orientadas também as celebrações. Transmitidas, como estão sendo transmitidas, mas também no sentido de que haja possibilidade de 30% da ocupação, no caso do Santuário São José, ao que você se referiu, 30% da ocupação da igreja. As outras novenas que temos aqui também na Arquidiocese, o mesmo. Nós não queremos uma lotação maior do ambiente litúrgico daquele que é orientado, que são 30%. Arcebispo, haverá alguém nas entradas das paróquias fazendo a medição de temperatura dos fiéis ou não? Nós achamos melhor não fazer. Em primeiro lugar, porque dá acúmulo de pessoas, dá fila, e depois é um aparelhinho que tem um preço interessante, né? E com isso não sei se realmente ajudaria, né? Não sei se ajudaria. Em todos os casos, a opção feita no Conselho Presbiteral é de que não haja necessidade da medição da temperatura. Ok? Então, muito obrigado por vocês terem vindo. E, olha, obrigado também por vocês nos terem ajudado. A participação de vocês foi muito boa. Muito boa. Eu sou muito agradecido. As comunidades ficaram sabendo, mesmo as do interior, através dos meios de comunicação, ficaram sabendo das orientações, puderam participar. Eu acho que nós saímos, como Igreja Católica, da pandemia, uma igreja mais viva. E também agradecer de vez em quando uma notícia sobre a solidariedade que vocês deram.
Isso ajudou demais a minimizar a fome de muitas pessoas. Muito obrigado.